Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui na casa do Senhor para louvar e adorar o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé já para fazer uma oração, para pedir para que Deus faça presente neste lugar hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui em Tua casa, Senhor, cultuando ao Teu nome, Deus, para a honra e glória de Teu nome, Pai. Senhor, meu Deus, eu peço que venha de encontro a nós, que se faça presente aqui, pois o Senhor é o nosso convidado especial, Deus. O Senhor é mais que bem-vindo aqui neste local hoje, Deus. Esteja conosco, Pai, e abençoe esse culto em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
nos deixa, que mesmo quando parece que estamos sozinhos, mesmo quando parece que estamos no quarto sem mais ninguém, o Senhor está ali. O Senhor está preenchendo o nosso vazio, preenchendo a nossa alma, Deus. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Te adoramos, Deus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, vai lá. O reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém? A tua igreja te adora, Pai. E é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos em nossos lares cultuando a Ti, Senhor. O nosso Deus é um Deus que acalma o coração, é um Deus que acalma a tempestade, que te carrega nos braços, às vezes, né, quando não temos força, Ele nos carrega nos braços. Amém? Amém.
Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, Acalma o meu coração. Eu sei que essa pode ser a oração de muitos essa noite, ou durante o dia, durante a noite. Perdão, irmãos, eu sei que essa pode ser a oração de muitos hoje, neste momento. Então leve seu coração ao Senhor, leve a sua esperança ao Senhor, porque Deus é bom e justo com aquele que tem a sua esperança nele e com aquele que o busca. Então busque ao Senhor, guarde a sua esperança nele, porque Ele vai te honrar em nome de Jesus, irmãos. Amém. A igreja pode se sentar? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Meus amados, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, nós estamos estudando a carta de Pedro. 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de
vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Amém? Nós estamos estudando a carta de Pedro, e essa carta é uma carta em que os cristãos eles foram dispersos por causa da perseguição. Mas nessa dispersão, eles permaneceram firmes. Pedro escreve essa carta justamente para dizer a eles, permaneçam firmes no caminho, porque vocês estão sim sendo perseguidos. Mas no final vocês vão ver que tudo isso valeu a pena. No final vocês vão ver que vocês serão fortalecidos por esse tempo que vocês estão passando. No final vocês vão ver que vocês vão receber a coroa da vida, porque isso ninguém pode tirar de vocês. A coroa da vida, nem mesmo a perseguição, nem mesmo inimigo nenhum, ninguém pode tirá-la de vocês, porque é Jesus Cristo quem dá a vocês. E ele vai dizer, por isso permaneçam firmes. Essa perseguição, ela se dá a partir do imperador. O imperador Nero começa a perseguir o povo, nós podemos ver isso em Atos. O imperador começa a perseguir o povo, e Pedro nessa carta, ele fala muito de santidade, ele fala que para a gente permanecer firme, mas também para a gente viver uma vida de santidade na prática. E essa vida de santidade, ela passa também por honrar as pessoas, mesmo que sejam pessoas contra nós. Por honrar aqueles que mesmo aqueles que nos perseguem. Porque no capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Olha o que ele está dizendo. Vocês estão sendo perseguidos ao ponto de morte. Tem momentos em que vocês desanimam, tem momentos em que vocês querem abandonar tudo, tem momentos em que vocês querem largar tudo porque vocês já não aguentam mais. E ele está dizendo, permaneçam firmes. Permaneçam firmes, não se deixem abater, não se deixem desanimar. Continuem firmes até o final, porque você vai ver que tudo valeu a pena. E não só isso, mas Pedro diz para aquele povo, olha, vivam uma vida de santidade. Demonstre isso com a vida de vocês. E ele ainda fala, olha, sabe o imperador? Esse que está perseguindo vocês, que querem matar vocês, honrem ele. Honrem, mesmo ele perseguindo, mesmo ele querendo matar vocês, mesmo ele fazendo mal para vocês, fazendo mal para a família de vocês, mesmo ele fazendo mal para todo o povo de Deus, honrem ele, porque se ele está lá, ele é autoridade constituída pelo Senhor. E ele vai trazer isso para a nossa vida, dizer, toda a autoridade foi dada por Deus para a nossa vida.
seja autoridade na igreja, na liderança, seja autoridade de vereadores, de prefeitos, de governadores, de presidente, honrem e orem por eles. Porque se eles estão ali, é por causa do Senhor, é porque o Senhor permitiu que eles ali estivessem. Imagina você ter que orar, e quando Jesus fala, ele diz: olha, orem pelos seus inimigos, orem pelo que vos perseguem. Imagina você ter que orar, pedir a Deus para abençoar aqueles que perseguem você, pedindo a Deus para abençoar aquele que fez algum mal para você, para sua família, aquele que falou uma palavra que feriu o seu coração, e Deus dizendo para você: ore pela vida dele e peça ao Senhor que o abençoe a cada dia. Eu fico imaginando o povo olhando e dizendo para Pedro: mas Pedro, como assim? Nero está querendo matar a gente, ele não deixa a gente em paz, o povo está sofrendo, o povo de Deus está sofrendo, e você ainda diz para a gente honrar ele, você ainda diz para a gente orar por ele, você ainda diz para a gente estender a mão para ele e abençoá-lo. E ele repete: vivam uma vida de santidade, ainda que isso signifique perda para você, ainda que isso signifique trazer prejuízo para você, e prejuízo não só financeiro ou material, mas prejuízo de alma, prejuízo de coração, prejuízo de sentimento ferido. Mas vivam em santidade, pratiquem aquilo que o Senhor nos ensinou e espera de cada um. E essa santidade, ele vai dizer: olha, vivam essa santidade no meio da sua família. Ele começa o capítulo 3 dizendo, ele está especificando aqui sobre o casal, mas ele está apontando para a família, e ele começa o texto falando sobre algo que é bem polêmico no nosso meio: mulheres, sejam submissas. E ele vai dizer: olha, se igualmente sejam submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio de procedimento da sua esposa. Essa submissão a qual Pedro está falando, ele está dizendo: se você um dia teve um encontro com Jesus Cristo verdadeiramente, você reconhece Jesus na sua vida, e se você reconhece, você se submete à palavra dele, você se submete ao reino de Cristo, você se submete a ele, e se você se submete a ele, ele está dizendo: submeta-se também ao seu marido. Honre o seu marido. Mas honrar e se submeter não é compactuar. Honrar e se submeter não é ser condescendente. Porque ele está dizendo aqui: pelo seu procedimento, ainda que ele não tenha conhecido Jesus ainda, ainda que ele não conheça a palavra, pelo seu procedimento, pelo seu exemplo, você vai ganhar ele. Mas não seja condescendente. Porque o que a gente vê é muitos maridos que não tiveram encontro com Jesus ainda, que, por exemplo, que bebem. E as suas mulheres, muitas vezes, sentam junto com ele e vai beber. Muitos maridos mentem e veem as suas mulheres, que diz que são cristãs, que vão à igreja, mentindo também. Eles xingam e veem as suas mulheres fazendo o mesmo. Eles mentem, cometem erros, e as mulheres são condescendentes com eles. As mulheres,
elas aceitam aquilo e dizem, não, eu estou junto com ele aqui para poder ganhar ele para Cristo. Mas ele está olhando para você, que diz que é serva, que diz que está na igreja, que está na igreja sempre. Ele está olhando para você e não está vendo exemplo em você. Por isso ele já começa o texto dizendo, mulheres, alcancem os seus maridos pelo exemplo. Fidelidade, primeiramente submissão à palavra de Deus, sejam exemplos para ele, para o seu marido. Ainda que em algum momento você discorde e que ele não goste, mas ele vai ver o seu exemplo baseado na palavra, para alcançá-lo, para tocar no coração dele, para que ele venha para Cristo também. E ele continua dizendo, verso 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo considerado para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está dizendo agora para os maridos, maridos, cuidem das suas mulheres. Pedro está usando um exemplo que era muito comum naquele período, e que é muito comum hoje, muitas vezes, mulheres que são servas do Senhor, mas que seus maridos não são. Homens que são servos, mas que suas mulheres não são. Isso já é menos comum, já não acontece tanto. Mas ele começa falando dessas mulheres e começa falando delas e falando para elas, tomem cuidado com as roupas, tomem cuidado com a sua vestimenta. Você deve ser exemplo no seu lar, e sendo exemplo no seu lar para o seu marido, automaticamente você é para os seus filhos também. E ele vai dizer, maridos, vivei a vida comum no lar com discernimento. Cuidem das suas mulheres, ainda que elas não tenham Cristo como Senhor da sua vida, e se tiver, ainda mais. Cuidem das suas mulheres. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão preocupados com a perseguição, com a morte, mas eu estou dizendo para vocês, olhem para suas famílias. Vocês são os cabeças dos lares. Honrem as suas mulheres, cuidem delas, tratem-as com dignidade, trate-as com amor, ame-as como Cristo amou a igreja, assim como Ele nos ordena a amar, para que você ganhe a sua esposa pelo exemplo do amor. Ele vai dizer, olha, e aqui ele vai, e quando a gente fala de família, quando a gente fala de lar, naturalmente a gente vai pensar também na relação dos pais e filhos. Honrem os seus filhos. A gente vê muitos pais que não cuidam dos filhos. E pior, muitos pais que se dizem cristãos, que fecham os olhos para os erros dos filhos. Os filhos estão cometendo erros, os filhos estão indo contra a palavra de Deus, os pais fecham os olhos para isso. Ele vai dizer, cuidem dos seus filhos, ensine eles no caminho que eles devem andar, exorte eles no momento em que devem ser exortados, cuidem deles, deem atenção, porque muitos pais hoje não têm mais tempo para os filhos, não tem mais tempo para olhar para eles. E aí a gente pode pensar que muitos são filhos órfãos de pais vivos, porque não são cuidados. Ele está dizendo, olhe para a sua família, cuide da sua casa em primeiro lugar, porque de que adianta você estar na igreja, de que adianta você estar no ministério, de que adianta você estar servindo, de que adianta se a tua casa está tudo desmoronando. E quando nós fechamos os olhos para o erro que está ocorrendo na nossa casa, as pessoas olham, o que elas enxergam de nós?
ainda que você fale de Jesus, ainda que você tire foto na igreja, ainda que você apareça nas lives, ainda que você demonstre que você, eu sirvo a Jesus, mas as pessoas olham para o seu lar, para a sua casa e vê tudo desmoronando, vê tudo errado. Vê os seus filhos, o seu marido, a sua esposa fazendo coisas erradas, fazendo aquilo que vai de contra a palavra de Deus, desagradando o Senhor, e nós fechamos os olhos para isso, porque a gente não quer ter confronto, a gente não quer exortar, ou a gente não quer falar nada para poder não dar nenhum tipo de problema. Ele está dizendo, olhe para a sua casa, trate do seu lar, da sua casa, cuida da sua família, para que a sua família tenha intimidade com o Senhor, vocês voltem a ter intimidade entre vocês e juntos louvar e glorificar o Senhor. Sejam santos dentro do seu lar. Sejam santos dentro do seu lar. Porque quando ele fala de submissão, a nossa submissão a Cristo nos leva a um comportamento de vida exemplar. Eu não estou dizendo que a gente vai ser santo, no sentido de a gente não faz mais nada errado na vida, a gente não comete mais nenhum pecado. Mas a santidade que o Senhor quer de nós, espera de nós, é que a cada dia a gente busque ser melhor nele. A cada dia a gente busque fazer a vontade dele na palavra. Que a gente olhe para a nossa casa, para a nossa família e veja o que precisa ser moldado aqui, o que precisa ser mudado na minha casa, na minha família. Será que as pessoas estão olhando para a minha família e o que elas estão enxergando? Será que elas estão enxergando que eu e minha casa servimos ao Senhor? Ou a gente só está achando que está enganando as pessoas? E ele vai dizer, não somente na família, mas a partir do verso 8, ele vai dizer, viva a vida exemplar no seu dia a dia também. Olha o verso 8, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fosse chamados, a fim de receber-se bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Olha o que ele está dizendo, viva uma vida exemplar, não pague mal com mal ou injúria com injúria. Antes, ore por aqueles que vos perseguem, bendigam eles, abençoe a vida deles, a casa deles, abençoe as famílias, peça ao Senhor pela vida deles. Ele vai dizer, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Tiago vai falar que a nossa língua, ela é capaz de botar fogo numa floresta. Ela é capaz de fazer grandes coisas, seja abençoando ou seja amaldiçoando, seja lançando uma palavra de bênção ou lançando uma palavra de maldição. E ele vai dizer, quem quer viver uma vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Se nós pensarmos hoje, ele vai dizer, pare de fazer fofoca, pare de falar aquilo que não se deve,
leia a palavra, busque a palavra. A própria palavra, ela nos ensina que tudo que sair da sua boca seja a palavra do Senhor, seja a bênção para a vida das pessoas, seja a proclamação daquele que vive e reina, daquele ao qual nós dizemos que servimos. Ele vai dizer: viva essa vida no seu dia a dia. Porque aquele que busca viver a palavra de Deus, o que ele chama de os justos, os seus ouvidos estão abertos às súplicas dele. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ainda que a gente ache que a gente está certo. Mas quando nós agimos e desagradamos o Senhor. Quando nós fazemos algo, nós vamos de contra a palavra do Senhor. Nós vamos de contra aquilo que o Senhor nos ensina. Nós vamos de contra até aquilo que o Espírito nos fala. Está errado. Mas porque eu quero fazer, eu vou e faço. Vivam a vida exemplar em santidade. E a partir do verso 13 ele vai falar: pratiquem o bem, e a longanimidade da vida que você está vivendo em Cristo Jesus, ela será derramada sobre a sua vida. Ora, quem é que vos há de maltratar, se vocês forem zelosos daquilo que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados são vocês. Não fiquem amedrontados com medo, portanto, com as ameaças, não fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que por praticar aquilo que é mal. Quem vos maltratar, ele está falando, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo maltratados, vocês estão passando por um tempo de luta, vocês estão passando por um tempo de tempestade. Mas sejam zelosos do bem, pratiquem o bem. Santificai-vos no Senhor. E ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados são vocês. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo por aquilo que vocês passam no seu dia a dia. Não fiquem com medo, porque a recompensa, ela vai vir. Porque isso que vocês estão passando, esse tempo, vai passar. Estejam sempre preparados para responder todo aquele que pedir uma resposta de você, de em quem você crê. Que esperança é essa que você está passando por um turbilhão de coisas na sua vida? Você está no meio da tempestade e todo mundo olha e fala: vai afundar, vai naufragar, não vai conseguir, não vai dar certo, não vai sair dessa situação. E você continua firme dizendo: eu sei em quem tenho crido, porque eu estou bem certo de que Ele é poderoso e Ele vai me tirar dessa situação. Ele não só vai me tirar, mas Ele está comigo passando por ela, porque Ele não deixa eu passar sozinho. Ele só está dizendo: permaneçam firmes. Está cansado? Descansa, mas não desiste. Permaneça firme, porque vai passar. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticares o que é bom, segundo a vontade de Deus, do que por praticar o que é mal. Porque quando nós praticamos aquilo que é mal, que vai de contra a palavra de Deus, as consequências virão. Uma hora vai vir, e elas são sérias. Nosso problema é que a gente acha que as consequências nunca vão vir. A gente faz algo hoje, a gente toma uma atitude hoje,
E por hoje não acontecer nada com a gente acha que não vai ter consequência. Mas essa consequência vai vir lá na frente. Tudo que você planta, uma hora você colhe. E entre plantar e colher, tem o crescimento. E o crescimento demora. Eu estou falando, quando você planta o bem, quando você planta aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, pode ter certeza, você vai colher bênçãos do Senhor. Mas quando você planta o mal, uma hora você vai colher. E aí a gente fica se perguntando, mas por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? E aí a gente tem que saber diferenciar o colher o que nós estamos plantando com a permissão do Senhor pelo tempo que nós estamos passando. Porque às vezes o tempo que a gente está passando, a tempestade que a gente está passando, o Senhor está preparando a gente, o Senhor está capacitando a gente, o Senhor está fortalecendo a gente, o Senhor está precisando ter mais intimidade com o Senhor, Ele quer ter mais intimidade com você. E você está afastado dele, preocupado com o trabalho, preocupado com o dinheiro, preocupado com outras coisas, você está se afastando. E aí às vezes Ele permite para que você pare e fale assim, Senhor, eu preciso voltar para o Senhor. Sozinho eu não vou dar conta. Porque tem momentos da nossa vida que a gente acha que a gente pode fazer, que a gente consegue sozinho. A gente nem ora a Deus, a gente nem pergunta nada para Deus. E aí quando o negócio começa a apertar, a gente volta para Deus e fala, Senhor, está difícil. E é como se o Senhor estivesse dizendo para a gente, olha, tá vendo? Sozinho você não vai conseguir, você precisa de mim. Você precisa de mim para continuar caminhando. E eu estou aqui para caminhar junto com você. Permissão do Senhor. Ele quer tratar a sua vida, tratar o seu coração, para aí você entender que você precisa dele. E tem os outros momentos onde nós começamos a colher aquilo que nós plantamos. Quer ver um exemplo? Se você não ensina o seu filho nos caminhos do Senhor, a possibilidade de lá na frente, quando ele crescer, ele se desviar, ele ir para um caminho das drogas, ele para um caminho do crime, ele tem diversos caminhos que ele pode seguir, decisões que ele pode tomar, diversos. Mas quando você conduz o seu filho no caminho do Senhor, chegar lá na frente, muito provavelmente ele vai estar também nos caminhos do Senhor. É óbvio que existe uma coisa chamada escolha. Chega um momento que eles também podem escolher. Mas você tem a paz no seu coração e a certeza de que você plantou a palavra, de que você fez aquilo que o Senhor esperava que você fizesse, conduziu ele no caminho. Mas chega um momento que a gente pode escolher que caminho tomar. Chega um momento que a gente começa a escolher o que nós vamos fazer ou não vamos fazer. Mas Pedro está dizendo para a gente, vivam uma vida de santidade no Senhor. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família em primeiro lugar. O Senhor, Ele nos chama para uma obra excelente, para nos envolver na obra dEle, para nos envolver para aquilo que Ele nos deu como ministério, aquilo que Ele nos deu como dom, para a gente colocar em prática sim. Mas Ele está dizendo, em primeiro lugar, você tem que olhar você, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, olhar para a sua família, como que está a sua família com Deus. E aí sim, você vir para a obra do Senhor, se envolver na obra do Senhor. Busque essa santificação no Senhor. Porque a palavra diz que se nós não buscarmos essa santificação no Senhor, nós não o veremos. E quando ele fala de submissão, ele diz, sejam submissos a Cristo Jesus e a palavra dele para que vocês ganhem o outro. E ser submisso muitas vezes significa abrir mão do seu querer, da sua vontade. Porque na palavra a gente vai ver ele dizendo, olha,
Escravo, seja submisso ao seu senhor. Parece que o apóstolo está dando aval para a escravidão. Ele está dizendo, ó, mulheres, sejam submissos aos seus maridos. Parece que ele está dando aval para o machismo. Ele está dizendo, olha, sejam submissos à autoridade, mesmo essa autoridade perseguindo vocês, mesmo vocês não concordando com ela. Mesmo quando não concordam, mesmo quando são perseguidos, se submetam. Olha para Jesus. Jesus se submeteu a ser carne e osso como nós, se submeteu a ser preso, se submeteu a ser chicoteado e passar por tudo aquilo que ele passou, se submeteu a ir para a cruz, para morrer por nós. E quando ele diz, se submetam à palavra para ganhar o outro para Cristo pelo exemplo. Porque o outro não entende hoje, o outro pode não entender, mas você sabe, você entende, você conhece o Senhor. E se você conhece o Senhor, você se submete em prol do outro, para ganhar o outro. Como o apóstolo Paulo fala, me fiz fraco para o fraco, para ganhar o fraco. Você que conhece a palavra, você que conhece o Senhor, se submeta para que você alcance o coração do outro e ganhe ele para Cristo. E aí quando ganhá-lo para Cristo, aí ele vai entender e vai se submeter também, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, pedindo ao Senhor uma vida de santidade, uma vida de busca pela santificação no Senhor. Peça ao Senhor que trate a sua vida, trate o seu coração. Em primeiro lugar, para que Ele use você para tratar a sua família, tratar a sua casa. E que aí sim, a partir daí, Ele te usar no reino, na obra dEle. Ore ao Senhor, pedindo a Ele graça, para que você se submeta à palavra dEle, se submeta à vontade dEle, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque ainda que eu não aceite, ainda que eu não concorde, é a vontade do Senhor. E a vontade dEle é soberana na nossa vida. Enquanto nós louvamos ao Senhor mais uma vez, fale com Deus, fale com o Senhor nesse momento. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te
tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, nos restaura, Deus, renova-nos. Pai Santo, é tão difícil, ó Deus, para nós, seres humanos, buscarmos a santificação, a qual o Senhor nos chama a cada dia, Senhor, através da Tua palavra. Porque o nosso querer, o nosso ser humano, o nosso ego, as nossas vontades, muitas vezes falam tão mais altos. Quantas vezes, Senhor, nos achamos certos por aquilo que pensamos ou por aquilo que queremos, e nos esquecemos de perguntar ao Senhor a Tua vontade, nos esquecemos de buscar na Tua palavra o Teu querer. Nos ajuda, ó Deus, a buscar essa santificação a cada dia, para que possamos Te ver, Senhor, face a face, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Como o apóstolo Paulo diz, não mais eu, mas o Senhor é quem vive em mim. E ser isso no dia a dia é tão difícil, Senhor. Por isso nós carecemos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Renova-nos, Senhor Deus, como servos Teus. Renova a Tua igreja, Senhor. Que a Tua poderosa mão, ó Deus, seja sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Que o Teu querer se manifeste em nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos trate como igreja Tua, Senhor. Renove-nos, Senhor Deus, como igreja Tua. Transforma-nos, ó Pai. Tira tudo aquilo que não provém de Ti. Tira tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Que o Teu poder, ó Pai, se manifeste na Tua casa, na Tua igreja, na nossa vida, Senhor Deus, na nossa família. Para que vivamos, Senhor Deus, verdadeiramente o Teu Evangelho, a Tua palavra, a santificação em Ti, ó Deus. Vem, Senhor, transforma-nos, restaura-nos, Senhor Deus. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos e faça conforme a Tua vontade e o Teu querer. Trata-nos, Senhor Deus, nesse tempo. É um tempo, ó Deus, que nós estamos nos colocando nas Tuas mãos para que o Senhor nos trate, Senhor. Para que possamos verdadeiramente receber o novo que vem de Ti, Senhor. E o Teu nome ser glorificado, Senhor. Pai Santo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada família, Senhor Deus, onde cada um estiver agora. Cada lar, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um daqueles que cultuam conosco através das lives.
Alcance, Senhor Deus, com teu poder, com teu Espírito Santo, cada uma dessas vidas, Senhor. Abençoa cada um daqueles que aqui estão, Senhor. Que o teu poder se manifeste, Senhor Deus, naqueles que estão enfermos, ó Pai. Para que glorifiquemos o teu nome, Senhor, e te honremos, ó Pai, em todo o tempo, Senhor. Visita-os agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o teu poder, a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, que Ele dê uma semana abençoada para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Hey, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que fiquei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por